Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Nós vamos continuar um pouquinho sobre aquela ideia lá do plano cartesiano, das figuras geométricas, né? Vamos dar algumas definições para vocês verem algumas coisas que é muito interessante, né? Para completar um pouco dessa habilidade, para vocês verem a próxima, que é um pouco sobre simetria. E quem está comigo hoje, para ser a voz de vocês no chat, colocar o que vocês estão dizendo, é o professor Osmar. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação. É um prazer estar aqui com vocês, acompanhando mais uma aula de matemática aqui do 7º ano do Ensino Fundamental. Como o professor Jonas disse, eu vou acompanhar aqui o chat, as respostas, os questionamentos, as perguntas que vocês fazem, sempre, de preferência, muito coerentes, sempre ajustadas, com a boa educação, né, Jonas? Que é o que, que é o que a gente espera. O 7º ano sempre participa bastante, sempre interage, e é isso que a gente espera de vocês. Tudo bem? Coloque o seu nomezinho, coloque o local de onde você está falando, se possível a escola também, para a gente dar um crédito aí para vocês. Tudo bem? Isso mesmo, né? Então, nós vamos continuar a habilidade, que é a 19, do 7º ano. Então, a EF07MA19, nessa parte 3 aí dos polígonos no plano cartesiano. Vamos tentar identificar algumas coisas que acontecem com esses polígonos. Então, por exemplo, eu tenho um polígono qualquer ali e eu quero fazer uma movimentação dele. Tem na telinha aí para vocês uma ideia de como eu posso fazer, por exemplo, uma movimentação. Eu posso dar uma olhada de como que é esse polígono, como que ele funciona. Então, tá assim, ó, uma imagem pode se movimentar no plano cartesiano. Para isso, deve-se alterar o seu formato apenas das suas coordenadas. Então, a figura em si lá, o tamanho dela, o comprimento, a largura, vai ser o mesmo. O que vai ser alterado são as coordenadas. Então, nós vamos mudar essas coordenadas. Vou fazer com esse daí daqui a pouco com vocês, no GeoGebra de novo. Mas pode deixar na telinha, diretor, que aí eles vão ver o seguinte, ó. Então, o que eu vou fazer? Das abscissas, que é esse eixo X que vocês vão identificar, eu vou somar 3. E nas ordenadas, eu vou somar 1. Então, tá ali os pares ordenados A, B, C, D. Eu fui fazendo o quê? Somando 3, desculpa, na abscissa, e somando 1 na ordenada. Então, 1 e 1 virou 4 e 2. Então, somei 3 ali no 1 e somei 1 no outro, né? Então, eu fui fazendo isso. E aí, eu fui desenvolvendo no caso, essas coordenadas. Então, preste bastante atenção nessa soma de como vai fazer, porque vocês têm que identificar muito bem que eu estou fazendo uma soma para digamos assim, para um eixo e fazendo uma outra soma para outro eixo. Então, eu estou somando 3 para o eixo X ali na horizontal que vocês estão vendo, né? E eu estou somando 1 no eixo vertical, que é o Y, que vocês estão vendo aí na telinha. Então, por exemplo, o ponto B ali, ó, era 3 e 1. Se você olhar a seta roxinha, ele mudou. Ele foi para o 6 e 2. Então, o que eu fiz? Eu somei 3, no caso aí, né? 3 pontos no eixo das abscissas, que é o X, e somei 1 ponto no eixo, no caso aí, das ordenadas. Vamos tentar fazer isso no GeoGebra, né, Osmar? Que eu acho que é o jeito mais fácil, talvez, de identificar isso, né? É verdade, Jonas. Acho que facilita um pouquinho, né? Beleza? Então, o que eu vou pedir para vocês? O diretor vai colocar na telinha para vocês o GeoGebra, que aí vocês vão ver a telinha que eu estou vendo aqui, ó, do jeito que eu estou vendo. Ó. Então, essa é a tela aí que está no computador aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou até dar um zoom aí para vocês conseguirem identificar, ó. Tá até quebrado, né, Osmar? Ó, tem os valores. Vou diminuir um pouco. Tá aqui, ó. Tem os valores. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer aquele retângulo. Então, eu venho aqui, ó, em polígono, né? E eu vou fazer o retângulo. O retângulo, até então, começava no 1 e 1, né? Na letra A. Aí era, ó, 1 e 1. Então, 1 e 1 da letra A. Aí ele vinha para o 3 e 1. Então, ó, 3 e 1 é aqui, ó. Então, eu marquei o B, Osmar. Beleza. Aí eu venho para o C, ó. O C aqui, ó, 3 e 2. Então, 3 do X, né, na coordenada no plano horizontal, na abscissa. E no caso aqui, ó, 2 do eixo do Y, no eixo das ordenadas ou do eixo da vertical, que eles quiserem chamar, né? E aí eu encerro e fecho aqui o retângulo, ó. Então, fechei o retângulo aqui, ó.
tá todo construído, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a movimentação que nem eu falei para eles. Para fazer isso, tem uma função no GeoGebra que é a duplicar. Então eu vou duplicar ele, ó. Dupliquei, ele está em cima, bonitinho. Ele fala para somar 3 no eixo horizontal, né? E para somar 1 na abscissa. Olha que legal. Eu tô com ele aqui. Eu vou andar 3, Osmar, ó. Andei 1 na horizontal, andei 2, andei 3. Olha que legal. Interessante, né, Jonas? Andei 3. Aí agora eu vou andar 1 no eixo da vertical. Pronto. É a mesma imagem, né? A mesma, ó. Vou até dar um zoom aqui para eles verem. Ó, é a mesma imagem, né? Os mesmos, digamos assim, os mesmos pontos que estava até então na imagem ali, Osmar. Ferramenta interessantíssima. Estava comentando com o professor Jonas que eu utilizei o GeoGebra ontem para produzir uma aula. A ferramenta muito, muito útil, muito interessante e cheia de recursos, né, Jonas? Porra, isso mesmo. Vamos tentar ver se está os pontos certos? Vamos lá? Então vamos lá. Aqui eu vou nas configurações, né, do GeoGebra. Ela não está aparecendo aí para vocês, mas o que eu faço aqui? Ó? Eu coloco o nome e valor. Ó, se eu colocar o nome e valor, ela aparece aqui, ó, 4 e 2, né, que era aquele ponto do 1 e 1 virou 4 e 2. Se eu pegar aqui o ponto D, ó, faço a mesma coisa, ó, acho o ponto 4 e 3. Se eu pegar outro aqui, ó, o C, mesma coisa aqui, ó, acho o ponto 6 e 3. E por último aqui o B, ó, todos os pontos que a gente já tinha marcado, Osmar. Então, os pontos que eu marquei aqui no caso, ó, são aqueles da movimentação. Então, o B aqui, ó, que era no 3 e 1, não sei se dá para eles verem aí, ó, é que o eixo Y aqui, deixa eu empurrar um pouquinho para vocês verem. O eixo Y está aqui ainda, ó. Então, 1 e 3 aqui, ó, vou até mostrar para eles também, na configuração. Então, aqui, ó, tá 1 e 3, o 3 e 1, desculpa. Tá o 3 e 1. O que fez o 3 e 1? Somou o 3, né, ao ponto, né, e somou 1. Então, 3 e 1 somando 3 virou 6 e 2. Legal, né? Interessante, né? Porque, na realidade, em um comando você já aciona, faz a reprodução da figura, basicamente, né? Então, você não tem que ficar somando 4 vezes, né? A projeção geométrica, ela dá essa noção. Muito, muito legal. Espero que o pessoal esteja compreendendo, Jonas. Isso muito mesmo, legal. né? Então, essa forma aí que vocês estão identificando, né, no GeoGebra dessa construção, é claro que construir com GeoGebra ele vai te dar uma resposta ali muito mais fácil. Mas vocês têm que entender como que foi feita essa soma, como que foi feita essa construção. Então, o que eu fiz? Eu somei 3 no eixo horizontal, no caso aí das abscissas, e somei 1 no eixo do vertical. Então, sempre que eu fiz esses modelos, né, sempre que eu fiz essa soma, eu encontro esses outros pares ordenados. Como essa construção, às vezes, é muito complicada vocês fazerem, coloquem sempre no papel. É muito importante vocês colocarem isso no papel. Coloquem no papel as coordenadas. Nós utilizamos o plano cartesiano para facilitar essa parte, né? É até um pouquinho aí, nós podemos avançar um pouco, essa parte da geometria aí, que a gente chama um pouquinho dela de geometria analítica, né, Osmar? A gente analisa ela, né? A famosa GA do ensino médio. Isso. Então a gente está analisando ele no plano para poder ficar mais fácil. Imagina assim, ó, eu tô com o professor Osmar ou qualquer um de vocês, aí eu falo assim, ó, te dei as coordenadas num plano qualquer, te dei as coordenadas, só escrevi no papel, não fiz nenhum desenho, dei as coordenadas. Aí eu falo, no caso ali, eu dou outras coordenadas. O Osmar vai saber construir, né, Osmar? Sem dúvida, Jonas. Não precisa nem saber qual que era o desenho inicial. Não, as coordenadas é suficiente. Vamos tentar então uma atividade agora? Bora? Beleza. Na atividade que vai aparecer aí para vocês, a ideia aí é vocês darem, no caso, as coordenadas, né? A gente não consegue ainda pedir para eles mandarem imagem. Não. Juro que a gente conseguir em algum momento fazer isso, mas a ideia aí nessa atividade é vocês fazerem as mesmas contas que nós fizemos na anterior. Então tá assim, ó. No plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas do polígono, depois adicione 6 unidades na abscissa, no eixo horizontal ou no eixo X, dos vértices, e 4 nas ordenadas do eixo dos vértices. Então, no eixo Y, no
no caso aí que vocês vão encontrar do da vertical. E então, identifique quais são os pontos desse novo triângulo. O que eu quero aqui com essa atividade? Eu quero que vocês coloquem quais são os pares ordenados desse novo triângulo. Então, eu quero que você construa esse novo triângulo aí, se vocês conseguirem construir, mas, por enquanto, respondam no chat quais são as novas coordenadas. Então, por exemplo, no A, você encontra ali quais são as coordenadas, vou até dar uma dica ali, ó, menos 3 e 1, Osmar, é a coordenada do ponto A, né? Verdade. Beleza? O que eu vou fazer? Aí, isso, tomar cuidado com esse negativo. Eu vou somar 3 ao eixo do X e vou somar 4 ao eixo, né, no caso aí, das abscissas. Como demanda um pouquinho mais de tempo e são 3 vértices, né, vou dar 3 minutinhos, 1 minuto para cada vértice. 1 minuto por vértice. Beleza? Bom. Então, 3 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. Retornamos aqui do chat, Jonas, o pessoal participando bastante, como sempre, mas me parece que ficou uma certa confusãozinha com relação, talvez, ao posicionamento dos valores negativos. O pessoal trabalhando bastante, mandando muitas respostas, principalmente em relação ao ponto A, Jonas. Muitas coordenadas, 3 na abscissa e 3 na ordenada. Okay. Tudo bem? Mas, né, temos exceções também. Aqui o Davi colocou no ponto A, Jonas, coordenadas 3 e 5. No ponto V, coordenadas 4 e 7. E no ponto E, coordenadas 5 e 6. Esse foi o Davi e também a professora Adriana, da Escola Benedito Rodrigues, lá de Salto de Pirapora, aqui com a gente, participando sempre e nos apoiando. Davi, muito bom. Jonas? Boa, obrigado. Valeu isso aí, Davi. Então, nessa atividade aí, nesse contexto, o 3 e 3 que vocês colocaram, eu posso até entender, tomar esse cuidado, que o 1 do Y aí não era negativo, tá? Então, ele era um termo positivo, aí vocês vão entender o que vai acontecer, né? Então, vai aparecer na telinha para vocês primeiras respostas na seguinte forma. Olha que está em preto dos vértices A, V e E, eles estão em preto as coordenadas. Então, tá lá, da abscissa, que é o X, eles têm as coordenadas menos 3 e 1, no V, menos 2 e 3, e no E, menos 1 e 2. Então, essas são as coordenadas ali que nós identificamos, né, que nós podemos identificar como o do triângulo normal. O que eu fiz? Ó? Eu somei 6 em todos do X, ó, Osmar. Somei 6 em todos. Então, menos 3 mais 6, 3 positivo, né? Ó. Sim. Retomando aquela questão dos números inteiros, né, que eles já viram. Sim. O menos 2 mais 6, 4. E o menos 1 mais 6 deu 5. Então, essas são as coordenadas aí, se a gente olhar, na abscissa, no eixo X. Fiz a mesma coisa para ordenada. Eu somei ali, ó, 4 em todos. Então, eu achei 5, 7 e 6 e montei o parzinho. Então, 3 e 5, 4 e 7, 5 e 6. Vamos tentar construir no GeoGebra para ver? Sim, só fazendo um comentário, organização em matemática, gente, é fundamental. Essa ideia da construção da tabela, né, ela organiza bastante o exercício, né, Jonas? Sim, é importante, principalmente no caderno. Ó, eu lembro quando eu estava na escola, que vou ser honesto aqui, meu caderno não era muito organizado, não. Meu também não era essas coisas, não. Então, assim, às vezes, para estudar para uma atividade, para alguma coisa, o meu caderno eu tinha que, olha, vou ser honesto, na faculdade eu tinha que pegar o caderno da minha esposa para poder estudar. Mas a ideia é que eles não cometam os erros que nós cometemos, né? Isso mesmo. Então, tente deixar o seu caderno organizado, né? A tabela aí é uma forma que vocês podem organizar o pensamento, né? É verdade. Matemática é muita organização. Sempre acreditei nisso. Isso mesmo. Então, tente organizar, né? Se vocês reverem, principalmente se vocês conseguirem rever essa aula, né? Organizar a ideia ali de como vocês podem fazer, né? Então, vamos tentar refazer isso, só que agora de uma forma que o GeoGebra mostre que nem estava na telinha aí para vocês. Então, na tela de vocês está um desenho aí que vai mostrar, né? Então, o que eu vou fazer? Já montei o triângulo aqui, tá no GeoGebra para vocês, ó. Então, menos 3 e 1, menos 2 e 3 aqui, e menos 1
e 2 aqui, ó, já está o triângulo, ó, vou até dar um outro zoom aqui para eles verem. Tá aqui, ó, já está todo o triângulo construído aqui, Osmar. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse triângulo. Então, dupliquei aqui, ó, ele está na imagem. Eu vou fazer o seguinte, No duplicar, Jonas, do mãozinha do direito lá? Isso, botão da direita, aí, ó, se vocês quiserem fazer, ó, eu cliquei com o botão da direita. Opa. E aí apareceu isso aqui. Aí eu cliquei em duplicar. Legal. Aparece ali as configurações para duplicar. Agora é só caminhar, né? Isso. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou andar ele no eixo horizontal. Eu vou andar 6 unidades, digamos assim, né, do plano cartesiano. Então, ó, eu andei uma, eu andei 2, então andei 2 aqui, ó, andei 3, beleza, andei 3 aqui a metade, andei 4, andei 5, andei 6, ó, já achei aqui andando 6, beleza? O que eu vou fazer agora? No eixo vertical, ou seja, subir, né, eu vou subir, ou seja, somar 4, então eu vou 1, 2, 3, 4. Vou até baixar um pouquinho aqui, ó. 4. Então, o que eu fiz? Ó, tá vendo? O A, ele deslocou tudo isso aqui, ó. Foi para o 3 e 5 ali como coordenada. O ponto E, mesma coisa, ó. Ele andou aqui e foi para o 5 e 6 ali, como eles viram anteriormente. E o ponto V, né, ó, ele andou aqui e foi para o 4 e 7, como eles viram anteriormente, Osmar. Que dica, que material incrível, Jonas. Pessoal, pode tirar meia horinha, meia hora tá bom, do seu dia, baixar o GeoGebra no seu celular, Sim. Estudar a geometria, né? Boa, importante. Ficar brincando com ele, né? Dá para fazer várias coisas. E aprendendo, se diverte, é tecnológico, é moderno e o grande atrativo de estar estudando matemática também. Sim. E também para os professores, né? Perfeito. Para os professores aí, quando vocês querem fazer uma atividade, colocar uma imagem, alguma coisa, ele é muito mais fácil a construção, né? Eu sou a prova viva. Beleza? Vamos tentar agora uma outra ideia, tá? Vocês já viram um pouquinho ontem, né, sobre isso, mas a ideia agora é de ampliação e redução. A ampliação e redução só existe uma relação à outra. Então, eu só posso falar que ampliou de uma para outra e se reduziu de uma para outra, né, Osmar? Sim. Aí, na telinha deles já está a ampliação e a redução, e eu vou olhar o seguinte, ó. A ampliação ou a redução acontece mantendo as características da figura, no caso ali são 2 trapézios, né? Eu vou chamar de quadrilátero, mas são 2 trapézios. Ou seja, quando um aumenta ou diminui a figura. Inclusive, eu coloquei a relação ali para eles. Quando o quadrilátero em azul ali foi ampliado, gerou o quadrilátero em laranja. Então, aumentou. Sim. Só que eu posso falar o contrário também, né? Eu posso falar que o quadrilátero laranja, em comparação com o azul, foi reduzido, né, Osmar? Foi reduzido, pode sim. Verdade. Então, essa ideia de ampliação e redução é muito importante, principalmente para eles verificarem que isso acontece no dia a dia, é comum acontecer isso. Então, por exemplo, se eles têm uma determinada, por exemplo, uma tampa de panela, né? E eles precisam, no caso ali, uma panela menor. A fábrica, né, ela vai lá, ela constrói uma redução da mesma tampa, né, Osmar? Sim, é verdade. Seguindo os padrões, seguindo, né, o modelo, verdade. E para a proporção, né? Sim. Extremamente importante. Sim, isso mesmo. E essa proporção, né, essa questão, geralmente é multiplicando ou dividindo, como nós fizemos anteriormente, né? Nós fizemos um pouquinho disso ontem. Quando você multiplica todos os lados, né, todos os vértices, desculpa, desses pares ordenados, quando você faz essa multiplicação, você amplia. Quando você faz uma divisão, você, no caso ali, faz uma redução. Basicamente é essa a ideia. Vamos tentar entender isso numa atividade. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão anotar lá os pares ordenados, né? No caso aí eu vou ter um retângulo e aí eu vou pedir uma redução. Então, na telinha de vocês aí vai aparecer essa atividade aí que vocês têm que entender na mesma ideia aí de redução. Então, no plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas do polígono, depois divida todas elas por 2. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro lá, estou com a tabela de novo. Anota os valores da abscissa e anota os valores das
ordenadas. Anotou ali os valores do ponto A, B, C e D, ó. Inclusive coloquei a tabela errada ali, ó, depois eu arrumo. Prestem atenção que aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ampliar essa conta, né? Vocês vão vocês vão reduzir. Então, todos os pontos que estão ali, vocês vão dividir por 2. Então, por exemplo, o ponto A, se vocês olharem, ele está no menos 2 e no 4. Então, ele é menos 2 e 4. O que você vai fazer? Dividir por 2. Já vou até dar a dica aí, ó. Vou encontrar menos 1 e 2 aí dessa... a primeira dica aí para vocês encontrarem fazendo essa divisão. Como ela demanda também um pouquinho de tempo, essa daí eu vou dar um tempo um pouquinho maior. Eu vou dar 4 minutos para vocês e aí eu retorno com a resposta, tá bom? 4 minutinhos para vocês, bom trabalho. As suas respostas e a gente vai descrever aqui o que eles mandaram. Algumas dúvidas em relação, de novo, ao sinal, viu, Jonas? Alguma confusãozinha em relação ao sinal. O pessoal acho que está errando um pouquinho a questão da soma com o número negativo, tudo bem? Mas, de maneira geral, interagindo bastante, participando bem. Vou descrever aqui a Ana Beatriz, foi bem, Vinícius também, o Raimar, Cauê, a Olívia. Eles descreveram aqui para a gente as menos 1 e 2, tudo bem? Nas coordenadas do ponto B, menos 1 e 3, as coordenadas do C, 1 e 2, e as coordenadas do ponto D, 1 e 3, Jonas, confere? Tá bom, beleza. Então, nessa atividade aí, a ideia da tabela talvez facilite vocês na construção. Então, tentem sempre identificar qual que é a questão. Então, nós trabalhamos já essa ideia dos números aí, no caso dos inteiros, né, essas operações com esses números negativos, né, lembrando lá a multiplicação, a questão do sinal é muito importante isso. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, mas nós vamos refazer essa imagem depois aqui no GeoGebra. Na tela de vocês vai aparecer a resposta e eu vou tentar detalhar com vocês linha por linha. Então, primeira coisa que eu fiz o primeiro número que vai aparecer para vocês na coluna do X ali da abscissa são os valores, no caso aí, né, no ponto ali no plano cartesiano. Então, qual que é o ponto ali? Eu encontro o menos 2 para a letra A e para a letra D. Ó, os dois ali estão no mesmo ponto que é o menos 2. A letra C e a letra B, se vocês encontrarem, é o ponto 2 positivo. Então, essa é a primeira coisa que eu identifiquei, os pontos, no caso do X da abscissa. A mesma coisa eu fiz ali para a ordenada. Os pontos A e B, se vocês olharem, são, no caso ali é o ponto 4. E os pontos C e D estão no ponto 6. O que eu fiz? Eu dividi todos os números eu dividi por 2. Então, vamos lá. Menos 2 dividido por 2, eu vou encontrar lá um negativo. Então, regrinha de sinal, lembra? Sinais opostos, né, mantém o negativo. Aí 2 dividido por 2, vocês já sabem que dá 1. Fiz isso para B e para C, mantendo essa coluna. E na última eu refiz o que aconteceu na A. Então, o menos 2, né, o 2 negativo dividido por 2, mantém o sinal negativo, né, sinais opostos, e dá menos 1. Então, essa foi a ideia aí, né, nessa construção. Primeiro, coloquei todos esses pontos no X da abscissa. Vou fazer a mesma coisa da ordenada. Da ordenada é mais fácil. Os valores são positivos, né, e também são todos divisíveis por 2. Então, 4 dividido por 2 eu encontro 2. Fiz isso tanto para ponto A e ponto B. E fiz a mesma coisa do C e do D. 6 dividido por 2, eu encontro 3. Tá vendo que eu montei o parzinho? Cada linha tem o par ordenado. Montei o parzinho. Então, menos 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3, menos 1 e 3 aí foi, no caso, o que nós montamos aí como a ideia. Tá vendo que reduziu? Então, se vocês olharem a imagem, eu tenho essa imagem em azul aí, né? Nós podemos observar que era o retângulo e ele reduziu esse retângulo. Ele reduziu aí pela metade, né, Osmar? Se a gente olhar a questão dos lados e observar isso, né? Dividir por 2, né? Isso mesmo. Bem... Vamos tentar construir isso? Vamos.
Então, na tela deles vai aparecer aqui o que eles estão vendo no meu computador, né? Ó, essa é a tela aqui que está aparecendo no meu computador. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou de novo aqui, para eles identificarem, vou lá nas configurações, vou nomear todos os pontos. Aqui, ó, esse é o ponto A, esse é o ponto B, aqui, ó, estou nomeando, né? Só colocando quais são as coordenadas de cada ponto para eles identificarem. Então, aqui, ó, estão todas as coordenadas. O que eu vou fazer? Qual que é a ideia aqui? A ideia, então, é dividir por 2. Então, eu vou primeiro montar pontos com eles. Então, por exemplo, aqui no A, o menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, eu estou aqui, ó, no menos 1. O 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui, ó, eu acho um outro ponto. Aqui, ó, localizei outro ponto. Então, o A virou menos 1 e 2 aqui, ó. Sim. Beleza, Osmar? Ok. Vou fazer o B. 2 e 4. Esse é fácil. 2 dividido por 2 dá 1. 1 e 2. Então, 1 e 2 aqui, ó. Encontrei outro ponto. Montei aqui outro ponto. Faço o seguinte. Para o C, 2 e 6 também é fácil. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 e 3. Encontro aqui, ó, 1 e 3, ó. 1 no eixo das abscissas e 3 no eixo das ordenadas aqui. Ou x e y, né, que é o mais comum. E, por último, menos 2 e 6 eu faço a mesma coisa. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1 aqui, ó. Estou na reta do menos 1 aqui. Fui na reta do menos 1, 6 dividido por 2, 3. Tá vendo que eu montei todos os pontos, ó? Sim. Já montei todos os pontos. O que eu vou fazer aqui? No caso, eu vou construir, né? Vou montar o meu retângulo. Vou até mudar a cor aqui, ó, para ficar bonitinho. Colocar um verde. Verde é legal, né, Osmar? Legal, sempre. Verde é top. Então, aqui, construir o outro. Vamos ver se os pontos estão certos? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou lá nas configurações, só para eles verem. Eu vou colocar só, no caso, para identificar, os pares ordenados desse novo, no caso aí, desse novo retângulo que nós construímos, tá? Então, eu ponho aqui, ó, só coloquei aqui, então eu construí já esse novo retângulo, com os pares. Menos 1 e 2, que é o novo ponto do A, 1 e 2, 1 e 3, menos 1 e 3, e eu faço esse novo retângulo. Legal, né? Muito legal, Jonas, muito legal. Só dar os parabéns para Raíssa Carol, tá? Você foi fera também, tá? Mandou todas as respostas corretas. E é interessante isso aí, Jonas, me veio a cabeça, você estava explicando, me veio a cabeça. A gente está muito acostumado com aquela divisão aritmética, né? E aí, de repente, você se depara com a divisão geométrica, esteticamente é muito legal, né? Sim, muito bonito. sim, é muito legal. E, inclusive, algumas definições que acontecem, que nós vimos um pouco ontem, né? Que é o que acontece com esse retângulo. Essa divisão geométrica aí é basicamente como se você fizesse no papel mesmo. Você estivesse lá fazendo no papel, claro, eu fiz aqui num software para vocês identificarem, né? Nós estamos numa atual geração que temos que trabalhar a tecnologia, né? E eles dominam isso aí, né? Espero, normalmente, né? Vocês, as crianças hoje já nascem nesse mundo tecnológico e dominam essas ferramentas. Com certeza, né? Com Acho certeza. Que falta a prática, falta a questão de buscar o interesse e entender. Por exemplo, a aula de matemática hoje, que o professor Jonas está trabalhando com vocês, pelo menos na minha concepção, ela é muito interessante e remete a vocês sugestão de atividade, de um trabalho, ou algo que você está à palma da sua mão. Sim. Inclusive, é uma das atividades, né, Osmar, que eles podem fazer quando retornar para a escola. Esse software, né, esse aplicativo, ele já, em alguns computadores, em algumas escolas, já está até instalado, né? E, claro, essa geração aí, tenho certeza que alguns já até sabem mexer, até montar. Juro que eu demorei, assim, eu vou falar, demorei um pouco para aprender a me localizar aqui dentro desse aplicativo. É um desafio muito grande para nós, professores de matemática, essa questão de tornar as nossas aulas interessantes, dinâmicas, modernas. Sim, isso mesmo, né? Então, é uma ideia aí, né? Um contexto. E tem algumas praticidades esse aplicativo que facilita muito algumas relações. Quer ver? Eu vou mostrar de novo para vocês, aí ó, tá na telinha de vocês, o GeoGebra, ele vai aparecer na mesma construção. Tem algumas definições que nós fizemos ontem, que está aqui nesse canto esquerdo. Então, por exemplo, eu quero calcular, eu quero saber, né, ó, vou tentar dar um zoom aqui,
se bem que vai ficar um pouco desproporcional, mas o que eu quero aqui? Ó? Eu vou calcular as distâncias. Então, por exemplo, aqui ó, tem como eu calcular a distância de comprimento. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, quanto a gente imagina que esteja isso aqui? Ó? Aqui tem 2, Osmar. Vou até tentar diminuir aqui para eles verem. Aqui tem 2, ó. Por que tem 2, né? Por que tem esse 2 aqui? Porque tem 2 unidades, né? Ó, de um lado para cá, tem 2. Sim. Beleza? Vamos tentar fazer outro aqui, ó. Aqui também, ó, 1 de altura. Aqui tem 2 e aqui tem 1. Interessante para calcular a área, né? Tem como também, ó. Boa. Se eu clicar aqui na área, Osmar, e eu clico na telinha aqui, ó, eu tenho a área. No caso desse aqui é 8. Só de olhar dá para ver. Aqui, se eu de olhar, eu consigo enxergar o quê? 2, né? Ó. Então, aqui está a área, ó, bonitinho escrito, a área para eles, de como aparece. Então, esse aplicativo tem essas facilidades. Muito bom. Muito bom, né? Muito. Então, na telinha de vocês, eu só vou recapitular qual que foi, né? Dar uma revisãozinha do que foi feito. Então, nós trabalhamos a habilidade 19 do 7º ano, né? Encerramos aqui essa ideia. Vamos ver um pouquinho mais essa construção lá em simetria, né? Mas encerramos aqui essa habilidade. Então, as representações dos polígonos, né? Qualquer forma geométrica dentro do plano cartesiano. E nós fizemos uma ampliação e uma redução. Tanto faz eu comparar, né? Um com o outro eu tenho tanto uma ampliação quanto uma redução. Muito legal, Jonas. Beleza? Bom. Legal, né, Osmar? Muito bom. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, produção, a gente ter conseguido colocar o GeoGebra aqui no ar. Foi essa semana aí nós conseguimos esse desafio, né, Osmar? Importante, legal. A gente não é nada sem... né? Isso aqui é um grupo, é um coletivo. A gente não faz nada sozinho. Obrigado a todos pela participação. Tudo bem? Pela áudio. Obrigado, Jonas. Aprendi bastante hoje também. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado a todos. Continue os estudos. É um prazer. Muito obrigado, viu, professores? Até a próxima. Tchau, tchau.